E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula de solução. Aqui é o professor Rogério, passar um pouquinho dos conceitos iniciais de soluções. A solução a gente vai dividir alguns tópicos aí para que a gente não tenha uma aula tão cansativa, tá? Vamos começar falando de concentração, tá? Depois molaridade, título, dissolução de soluções, mistura de soluções e por último a gente vai puxar alguma coisa aí sobre solubilidade, tudo bem? Começando aí a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho do conceito inicial de solução. Toda vez que eu disser solução química ou simplesmente solução, eu estou falando de uma dispersão de um soluto em um determinado solvente. Geralmente, solvente é água. Veja bem, geralmente, quando for composto orgânico, a gente pode usar qualquer outro tipo de solvente, álcool, um éter, acetona. Mas na maioria dos compostos e na maioria dos exercícios cobrados em vestibular, vocês vão ter aí como o solvente principal a água. Por isso que é importante a gente ver depois o conceito de solubilidade de alguns compostos em água, tudo bem? Pessoal, olha só, o solvente ele tem que ser líquido. É uma parte líquida da solução. Já o soluto, ele pode ser tanto um sólido, um líquido ou até mesmo um gasoso. E aí, para a gente ter uma relação mais direta, entra em consideração algo que vocês precisam dar uma olhada especial, que é a relação de temperatura com a dissolução dos compostos. Grandezas importantes que a gente tem que dar uma olhada para poder desenvolver legal o assunto de solução. Massa, símbolo M minúsculo, volume, o símbolo V, e o nosso velho e conhecido mol. Voltando aqui um pouquinho, relação de Avogadro, mol, 6,02 vezes 10 a 23 qualquer coisa. Por que qualquer coisa, Rogério? Porque eu posso ter mol de banana, mol de água, mol de pepino, mol de qualquer substância. O mol, ele vale 6,02 vezes 10 a 23. Eu arredondo esse valor para 6 vezes 10 a 23, só para efeito de cálculo, para facilitar. Mas é importante saber conceitos, hein? Pessoal, para que nós não ficamos aí perdidos durante a aula, o termo 1, quando for usado lá no índice, vai ser sempre relativo a soluto. E o termo 2, a solução. Lembrando, a solução é o soluto mais o solvente, não apenas o solvente ou o soluto, tudo bem? Iniciaremos aí com relação de concentração. Concentração, o símbolo C, que a gente chama de concentração comum, é a razão da massa do soluto, ao termo 1, pelo volume da solução. Volume, pessoal, geralmente ele vai ser trabalhado em litros. Ah, mas ele pode aparecer em outra unidade? Claro que pode. Geralmente litro não significa que será sempre litro. E a massa do soluto vai ser em gramas a maioria das vezes. Pode aparecer tonelada, pode aparecer onça, que é uma unidade americana, mas geralmente nós teremos aí, principalmente nos probleminhas dos vestibulares nacionais, esse dado em grama, beleza? Não esqueçam disso aí, pessoal. Ponto importante, a gente às vezes tem que fazer uma conversão de unidade aqui, tem que passar de miligramas para gramas, de quilogramas para gramas, como é que eu faço? Simples. Eu tenho que lembrar algumas coisinhas que é a parte linguística da química. Mili não é uma unidade de medida, é uma quantidade, tá? Então, um mili vale 10 a menos 3, ou seja, algum valor dividido por 1000. Que valor é esse? Qualquer valor dividido por 1000 é mili alguma coisa. Tudo bem? Então, veja, se aparecer, por acaso, miligramas, eu simplesmente substituo o mili, que é o mzinho lá, por 10 a menos 3 e já tenho a conversão direta. Aí a gente faz o cálculo todo em notação científica. Outra coisa, se aparecer mililitro, Rogério, como é que eu faço? Sigo o mesmo processo. Substituo mili por 10 a menos 3, vira o quê? Litros. Tudo bem?
Não confunda. Muita gente se perde na hora do exercício porque você tem uma relação parecida de uma grandeza diferente aqui, ó. Densidade, massa sobre volume. Só que a massa e o volume aqui é do mesmo corpo. E já na concentração, a massa é do soluto e o volume é da solução. Não esqueça isso, tá? Por exemplo, qual que é a densidade do Rogério? Tá? Para saber a minha densidade, eu tenho que primeiro descobrir a minha massa, que não deve ser tão pequena assim, pelo meu volume. Logicamente que se o meu volume for maior do que a minha massa, a minha densidade vai ser pequena. Isso não significa que eu seja magro, né? No entanto, se o meu volume for um volume pequeno, essa densidade vai ser uma densidade alta. E a densidade alta também não significa que eu seja gordo. Tudo bem? Não é que eu sou gordo e nem magro, hein? Posso ser mais denso ou menos denso. Então, e aí, pessoal, para ficar simples de compreensão, um exemplo prático. 25 gramas de um sal foi diluído em água, formando 200 ml de uma solução cuja concentração em quilogramas por litro é de... Pessoal, veja bem, já coloquei no exemplo aí, para que depois vocês se lembrem, fique mais fácil para resolver exercícios um pouquinho mais complexos, a relação de conversão de unidade de medida de gramas para quilogramas, de mililitros para litros. Tá? Essa conversão não é das mais difíceis não, mas sempre que aparece no exercício, muitos ficam em dúvidas, como é que eu faço agora, o que eu tenho que fazer? Acompanhem comigo que vocês vão ver que a coisa é bem mais simples do que se parece, tá? Prática resolução. Separei os dados, massa do soluto, volume da solução, então 25 gramas, 200 ml. Lembrando sempre que 1 kg são 1000 gramas, que equivalem a 10 a terceira gramas. Tá? Só passei para anotação ali, não tem outro segredo, tá? Concentração é massa dividido pelo volume, tudo bem? Massa 25 gramas, volume 200 ml. Simplificando, tá? 25 por 200, nós teremos aqui 1/8. 1 dividido por 8, 0,125. Unidade, gramas por ml. Ô, Rogério, você acabou de falar que você quer em quilogramas por litro. Sim, quero em quilogramas por litro. Vamos fazer a conversão disso. Turminha, usando a relação inversa, 1 grama equivale a 10 a menos 3 quilogramas, tudo bem? 1 ml equivale a 10 a menos 3 litros. Se nós tivermos, portanto, 10 a menos 3 quilogramas dividido por 10 a menos 3 litros, concordam comigo que isso aqui eu posso simplificar naturalmente? 10 a menos 3, 10 a menos 3. O que nos sobra aqui é a relação direta. Gramas por ml equivalem a quilogramas por litro. Se é uma unidade equivalente, eu simplesmente mudo, tá? De grama para quilograma, de mililitro para litro. Resultado. Exercício muito simples e prático, tudo bem? Vamos dar sequência na molaridade.